E aí galera, beleza? Hã, Em outubro do ano passado, eu compartilhei uma decisão que eu tomei, né? Que foi sair do Windows 10 e começar a usar o Linux como sistema principal. Agora já faz mais de um ano que eu tenho usado, né? Majoritariamente o Linux como meu sistema. E, bom, vou compartilhar aqui meu ponto de vista depois de um ano usando. O que eu posso dizer? Faz um ano e um mês, né? Desde outubro de 2024 que eu tenho usado. Dentro desse período, por mais ou menos um mês ou um pouco mais, eu usei o Windows 11. Não foi muito tempo e também não durou muito tempo. Eu não costumo usar Dual Boot, eu sempre uso ou um sistema ou outro. Até pela forma como eu organizo meus discos. Por exemplo, eu tenho aqui 4 discos. 3 para armazenamento e 1 para o sistema, que é um NVMe. São 128 GB. Então, ele não é suficiente para dual boot. E os que são para dados, eu guardo só para dados. Então, o sistema operacional está sempre aqui, ou é um ou é outro. Os dois não aguentam, né? Não tem como deixar os dois em dual boot nessa NVMe. Então, o que eu posso falar? Sobre a questão de consumo, o Linux ele é incrível. Eu tô gravando, tá usando 2 GB de memória só para rodar o sistema em idle e para usar o OBS que grava. É impressionante. É um consumo muito baixo, não tem nada parecido. 2.3 GB de uso de memória. É muito baixo. Consumo de CPU baixíssimo. A GPU está consumindo um tanto considerável porque é o encoder que está usando, né, da GPU para fazer a gravação do OBS. Mas é incrível. Compatibilidade de programas, né? Como sempre. Tudo que eu preciso está aqui. Kdenlive, OBS Studio, GIMP para fazer alguma coisinha ou outra com imagem. Leve, bonito, posso dizer assim, né? Não é uma área de trabalho poluída, não é um ambiente ruim. Eu prefiro o KDE, eu não gosto do GNOME. E eu testei, eu consegui, né? Graças ao bom Deus eu consegui fazer um upgrade da minha GPU. Eu peguei uma RTX 5050. Então, eu quis testar no Windows 11 para verificar como que seria, né, o uso entre um e outro. Eu pensei que, por ser, né, uma GPU da Nvidia, que ele talvez seria melhor no Windows, ou um pouco melhor no Windows, mas não foi muito bem o que eu encontrei. Na verdade, o driver dela tá muito bom no Linux. O Cat OS, que é a minha distribuição favorita, ele já, quando você instala, ele já automaticamente instala o driver, você não precisa instalar manualmente. Só que é o seguinte, aqui quando você vem nos drivers dessa RTX 5050, você vai ver o seguinte, quer ver? GeForce, RTX 5050 para Linux 64 bits. Ele já tem, a própria Nvidia já lançou o driver para o Linux. Então, caso, por exemplo, a distro não instale automático, igual o Cat, você pode fazer o download, né, no próprio site, etc. E o driver ele funciona com um desempenho assim excepcional. Realmente eu estou bem satisfeito. Eu vou abrir aqui para fazer um teste. Esse Bloodborne aqui é emulação do PlayStation 4. Outro que tá impressionantemente bem. Esse aqui, como é uma emulação de PlayStation 4, ele fica numa faixa de 30 FPS. O que pra mim não tem nenhum problema, porque eu considero 30 FPS basicamente o nativo, né? Ai! Cheguei usando poção errada aqui. Ó, uma média de 30. Eu acho que ele roda mais ou menos parecido com o que o console original roda. Então... deu até uma subida aqui agora.
Uia, olha. Porrada. Como é que usa aqui o... Como é que usa o sangue aqui? Eu ainda tô... Opa. Ô louco, aí sim. Pô, bacana. Eu ainda tô aprendendo aqui. Ah, tá. Ué, não usou não? Sei lá, tem que aprender como é que recupera a vida aqui. O cara tá morrendo. Oh, muito bom. Agora, uma coisa que é o principal é que aqui dá pra perceber que ele mantém bem estável, né? Bem jogável. Tô surpreso. Esse eu não cheguei a testar, no caso, como que o Windows se comportaria, né? Então não tenho a menor noção se daria melhor ou pior. A questão é o quê? A questão é que eu não chego a sentir falta, né? Tipo assim, sentir necessidade de testar. E eu testei o driver apenas porque existe, assim, uma... eu ouvi muito dizer, assim, que os drivers da NVIDIA funcionam melhor no Windows, né? Então eu precisei verificar, ver, né? Para ter certeza. E, para mim, pode até botar aqui um wallpaper dinâmico, fica mais legal ainda. Eu geralmente deixo sem, porque embora não vá sobrecarregar a máquina, eu gosto de economizar recursos. Mas enfim, é isso, né? Então, o meu depoimento depois de um ano usando aqui, né, de forma principal e de forma majoritária aqui o Linux, é que eu não tenho a menor vontade de voltar a usar o Windows como sistema principal. Até eu tava pensando, né, conversando com um colega meu a respeito de que às vezes, né, chega a ser irônico que para resolver um problema no Linux, você, ou eu no caso, né, faço um monte de pesquisa e mudo aqui, mudo ali, tento isso e tento aquilo, né, coisas que no Windows eu tenho preguiça de fazer, né, por exemplo, às vezes o Windows também tem um problema, por exemplo, eu citei que o Elden Ring tava dando uns freezing no Windows, tava travando tudo. E talvez exista solução, talvez seja só configurar alguma coisa. E eu não me dei esse trabalho. Mas eu estava conversando com esse colega meu sobre a questão seguinte: como o Windows é um sistema comercial, a gente espera que ele vá funcionar nativamente, sem dor de cabeça, sem trabalho para o usuário, né? Vamos dizer assim, quando você fala de um sistema pago, um Windows ou um Mac, é esperado que ele funcione sem muito problema. Agora, quando você fala de um sistema gratuito igual ao Linux, não me surpreende, não me assusta você ter que fazer ajustes, ou você precisar fazer configurações, ou fazer pesquisas, porque é um sistema gratuito. E, muito pelo contrário, aqui eu tenho uma funcionalidade nativa muito melhor do que eu tenho no Windows, né? Então, por exemplo, às vezes algum driver de algum dispositivo que conecta e funciona, e lá você tem que ficar pegando ID do hardware, baixando o driver, e às vezes mesmo assim não funcionando bem. Fui configurar no computador pessoal da minha mãe, na casa dela, e era uma webcam que a gente ia instalar, uma webcam que eu dei para ela, que aqui você conecta e usa, né, no Linux, lá no Windows você conecta e ele não reconhece, ele dá como dispositivo desconhecido, você pega a ID do hardware, baixa o driver, instala, e ela funciona com uma qualidade muito pior do que aqui. E eu fiquei sem vontade de tentar entender por quê. Enfim. Então, sei lá, é isso que eu teria a dizer. Se alguém que, por exemplo, usava o Windows 10 não tem recurso, no caso da máquina, para usar bem o 11, por exemplo, o 11 não funciona bem, eu diria para testar, tentar dar uma chance, né, ao Linux, sabendo que tem uma curva de aprendizado, sabendo que tem que fazer pesquisas, mas também sabendo que tipo os fóruns, as comunidades sempre têm resposta para a maior parte dos problemas,
E as IAs, como o ChatGPT ou o DeepSeek, conseguem também dar soluções, prompts e etc., que resolvem a outra parte dos problemas, até às vezes de uma forma mais rápida. Só não dá para confiar 100% nas IAs, porque às vezes elas têm informações desatualizadas ou algo do tipo. Então, em resumo, é basicamente isso. Vamos lá. Estamos fechando 2025, logo logo 2026 e, se tudo correr bem, planejo ter mais um longo ano usando Linux pela frente em 2026. CatOS é minha distribuição que se tornou favorita, principalmente por esse consumo baixo de recursos. Eu testei várias, né? Deixa eu abrir aqui de novo. Ele me dá uso agora, né? Cadê? 2.4 GB enquanto eu gravo e ele mantém o sistema operando em idle. Então, é uma quantidade de consumo muito abaixo de outras distros. Eu testei PopOS, Zorin, também testei Kubuntu, que é o Ubuntu baseado em KDE. Eu não sou muito fã de GNOME, eu prefiro o KDE, então testei o Kubuntu. O Nobara é uma distribuição que eu gosto bastante, mas troquei o Nobara pelo Cat. O Nobara ele é mais pronto em tudo, só que eu sinto que ele também é mais pesado em disco e ele usa um pouquinho mais de RAM. Por exemplo, enquanto aqui eu estou com esse consumo, no Nobara acho que seria em questão assim de uns 300, 400 megas de consumo a mais. Não é muito, não vai matar o sistema, não vai me deixar com desempenho nojento e horrível, mas é como eu disse, eu gosto de cada tipo de, de economia possível, né? Tanto do hardware, quanto dos watts que eles consomem, quanto da energia elétrica que eles gastam no decorrer do mês. Então, nesse quesito, eu sou um pouco Julius, o pai do Chris, né? Eu gosto de economizar cada centavo, cada real. Mas é isso aí, galera. Valeu.